Vamos então comentar agora sobre uma questão do concurso da PRF de 2021 de Física, que era sobre a colisão de um projétil num bloco, né? Era uma colisão inelástica, já que o projétil ficava preso ao bloco, né? Claro que a definição de colisão inelástica ela é mais formal e mais rigorosa que isso, mas vamos entender como qualquer coisa em que o estado final se trata de um tipo de união, né, dos sistemas que colidem. Eles não têm velocidade relativa um em relação ao outro. Eles formam um único sistema cuja massa é a soma das massas dos dois. E ele tinha algumas afirmações referentes àquela questão, né, aquele enunciado, e uma delas dizia a respeito à energia depois da colisão. Ele fazia uma comparação das energias potenciais e da energia, fazia uma afirmação sobre energia potencial e fazia uma comparação da energia cinética final e inicial. Então, para esclarecer melhor, pessoal, isso fica como uma dica para vocês. No caso da colisão inelástica, nós temos, primeiramente, vocês têm que pensar que no nosso referencial, nós que estamos assistindo isso aqui, nós vamos sempre considerar a velocidade do centro de massa. O centro de massa, nesse caso aqui, dessas duas partículas aqui que têm massas iguais, essa partícula 2 rosa aqui tem massa igual da azul. O centro de massa vai ser exatamente no meio, né, o ponto médio da linha, né, do segmento de reta que une as duas. E, claramente, eu vou reproduzir aqui a colisão, pode ver que esse centro de massa se desloca na medida que a partícula 1 se desloca em relação à partícula 2, até que elas colidem e o centro de massa agora não varia mais, certo? Até tem um movimento, na verdade, do centro de massa em relação a nós, que somos um referencial externo, porém não há mais movimento relativo das partículas em relação ao centro de massa, já que o centro de massa coincide. Na verdade, ali, né, justamente, vamos pensar assim, a partícula agora formada depois da colisão é uma partícula que tem a partícula 3, digamos assim, se eu pudesse fazer aqui, ó, seria uma partícula aqui que engloba essas duas, cuja massa, né, é a soma das massas de cada uma dessas partículas. Então, o centro de massa ficou em torno dessa partícula aqui, e você tem um movimento de uma única partícula que é a união dessas duas, mas você não tem mais velocidade relativa de uma em relação à outra. Pode ver que as duas passam a se mover conjuntamente, né? Então, veja, o que eu quero esclarecer é que uma das afirmações que eles pedem para você decorar, e eu quero que você entenda, pode ser que decorando às vezes você esqueça na hora de fazer a avaliação, né, e tudo mais, na hora de fazer o exame, desculpe. O que eu quero que vocês tentem fazer é tentar entender da melhor maneira possível para lembrar na avaliação, na hora de fazer o exame. Então, pessoal, quando você tem uma partícula, né, que ela vai em direção à outra, e elas têm, para simplicidade, vamos considerar que elas têm a mesma massa, tá? Quando ela está colidida, como nós vimos, o centro de massa ele também vai se movendo, né? Ele está aqui agora, mas ele vai se movendo para cá, vai se deslocando para cá. Deixa eu colocar aqui essa seta aqui para indicar o centro de massa. Ele vai se deslocando para cá, como nós vimos, até que ele fique um ponto em comum quando as partículas se juntarem, né? Então você vai ter a velocidade para você calcular a energia cinética total inicial. Você vai ter que somar, né? A energia cinética inicial seria o nosso KI. Vamos colocar em letra português mesmo para confundir, que eu estou acostumado a usar letras em inglês, né? A energia cinética inicial, então, vai ser igual. Vai ser uma parcela da energia cinética devido ao movimento dessas partículas aqui, só que não é o movimento relativo, né? Você vai ter um movimento, em verdade, você vai ter um movimento relativo delas em relação ao centro de massa, porque na medida que o centro de massa vai se deslocando, essa aqui vai se aproximando do centro de massa, né? E essa aqui também vai se aproximando, só que em velocidades que são em sentidos contrários, né? Então, na verdade, você vai ter essa energia aqui no referencial do centro de massa, mais a energia cinética. Isso aqui no caso é no referencial do centro de massa, mais a energia cinética do referencial externo, vou colocar RE. Essa energia no referencial externo, ela existe porque o centro de massa está se deslocando. Vamos voltar aqui, ó. O centro de massa ele se move, ó, o xizinho ali, vamos repetir, ó. Pode ver que ele estava fixo no começo, agora ó, ele se move até que depois da colisão, ele na verdade continua se movendo, né?
E só que antes da colisão você tem essa componente da energia que é devido à parte relativa do movimento em relação ao centro de massa. Porque imagina, o centro de massa está aqui. Na medida que essa aqui vai se movendo, ela vai se aproximando, né? Apesar do que o centro de massa vai se deslocando para cá, você tem um movimento dela em relação ao centro de massa, né? Então vamos imaginar que o centro de massa vai se deslocando cada vez mais para cá, até que uma hora, quando essa partícula estiver aqui, mais ou menos, o centro de massa vai estar mais aqui, né? Mais no meio, como vamos ilustrar aqui nessa simulação que é melhor. Ó. Vamos ver aqui, ó, o centro de massa, ó, ele vai se deslocando cada vez mais, então essa partícula aqui, na verdade, ela vai ter um movimento em relação ao centro de massa. É tipo você está, vamos imaginar assim, ó, dois carros, né? Existem dois carros entre você e você está num carro no meio desses dois carros. Na medida que o carro à sua esquerda se move em relação a você, você também vai se movendo, acompanhando junto esse movimento, porque você está se deslocando, já que você é o centro de massa. Então você vai ter uma velocidade relativa desse carro que está vindo em direção a você, só que também, como você está se movendo, já que você é o centro de massa, aquele carro na sua direita também está se aproximando de você, como você pode ver aqui, ó. Deixa eu colocar até lento aqui a velocidade, ó. Também está havendo uma aproximação aqui. Ambas estão se aproximando, né? Então você tem duas velocidades relativas para serem inclusas dentro desse termo aqui, ó, do ECM, né? Aí você tem lá que a velocidade do referencial externo da partícula 1, ela vai ser, né, velocidade 1 igual. Você vai ter que somar a velocidade do centro de massa, né, aqui vetorial. Você vai ter que somar a velocidade do centro de massa, que é o V grande, que está se movendo. Olha aqui, ó, lembre-se que o centro de massa se move. E você vai ter também a velocidade relativa da partícula 1 ao centro de massa, que nós chamamos de U1. Tá? Opa, aqui ficou meio aqui. E a velocidade da partícula 2 em relação a esse referencial externo, que é nós observando o movimento, vai ser igual à velocidade do centro de massa mais a velocidade relativa da partícula 2. Depois, essas equações aqui você tem que trabalhar um pouquinho mais, lembrando que a velocidade do centro de massa vai ser igual a massa 1 vezes a velocidade relativa 1. Aliás, vai ser vezes a velocidade da partícula 1, vou colocar aqui, mais, desculpa aqui pela letra, tá pessoal, massa 2 vezes a velocidade da partícula 2, isso tudo dividido pela soma das massas, que é esse m grande aqui. Deixa eu ver se eu consigo deslocar isso aqui. Aqui, ó. Vai ser então, deixa eu só arrumar aqui, a massa 1 vezes a velocidade da partícula 1 mais a massa 2 vezes a velocidade da partícula 2 dividido pela soma das massas das duas. Então você tem que substituir isso aqui nessa parte, aí você chega em algumas relações de velocidade. Aí você vai substituir nessa fórmula aqui para você achar essa relação. Na verdade, você vai ter que substituir na fórmula da energia cinética inicial para você chegar até nessa relação aqui. A energia cinética inicial é simplesmente a massa 1 vezes a velocidade da partícula 1 ao quadrado, né, dividido por 2, mais massa 2 da partícula 2, que na verdade vai ser igual a massa 1. Né? No caso do concurso eram massas diferentes, o bloco tinha massa maior, vezes a velocidade 2 da partícula ao quadrado, dividido por 2. Então, então essa fórmula aqui você vai usar para você vai substituir esses valores aqui, V1 e V2 aqui, e você chega numa relação dessa aqui, que a energia cinética vai ser a soma da energia das partículas em relação ao centro de massa mais a energia das partículas em relação ao referencial externo. Aí é o seguinte, a energia cinética final, ela vai ser só essa componente do centro de massa. Desculpa, vai ser só a energia do referencial externo. Por que isso aqui? Só esse componente aqui no caso, né? Por que vai ser só isso aqui? Por causa que, como agora, ó, essa parte aqui que nós falamos, tem a ver com as velocidades, essa aqui, ó, o 1 e o 2, as velocidades relativas da partícula em relação ao centro de massa. Mas olha o que acontece quando elas colidem. Ó. Não há movimento de nenhumas, o centro de massa se move, ó, o x está se movendo. Vamos reproduzir aqui.
Mas a partícula 2 e a partícula 1 se uniram numa partícula só que a gente poderia chamar de partícula 3, e ambas em relação ao centro de massa não se movem, ó, elas estão paradas em relação ao centro de massa. Então esse termo aqui se anula, ó, e sobra só esse aqui. Então pode ver que a energia cinética inicial era esse aqui que se anulou agora, deixa eu apagar aqui, mais essa aqui, a soma desses dois. E agora a final é só a do referencial externo, né? A parte que é devido ao movimento do centro de massa. Então não tem a ver com necessariamente com perda de energia por meio de calor, né? Ou outros tipos de energia que pode haver transferência ali, porque quando ocorre a colisão vai ter deformação, né? Por exemplo, quando um carro colide com alguma coisa, ele vai deformar essa coisa que ele colidiu, vai ter uma energia associada a isso, vai ter ali uma variação de temperatura entre os objetos que colidiram, então também vai ter transferência de energia por meio de calor. E você vai ter um pouco de energia também que se transforma em energia sonora, que vai ter o barulho, né, após a colisão. Então, mesmo que você haja uma, entre aspas, perda da energia cinética nesses outros tipos de energia, o fato é que a energia cinética final ela já vai ser menor que a inicial, por causa que você vai ter perda de um componente aqui que eu acabei de mostrar. Então, só por causa disso, mesmo que você desconsidere calor, deformação e outras coisas, só devido a esse fato aqui, né, você já tem uma energia cinética final. Então pode ser que se isso cair um dia, se ele falar que mesmo sem deformação, mesmo sem perda de energia por meio de calor, mesmo sem outras perdas, entre aspas, da energia cinética inicial, você tem que explicar que mesmo assim, na colisão inelástica, a energia cinética final ela é sempre menor, né, do que a energia cinética inicial, como eu demonstrei aqui.